quero trazer uma breve reflexão. Não sei se o tema vai ser muito interessante, porque a gente está aí às vésperas de festas, né? Então, o povo está meio animado com Natal, Ano Novo, mas como nós somos pés no chão, nós sabemos que existem situações, e uma delas são os conflitos, não são situações extraordinárias nas nossas vidas, na vida de ninguém. São, muito pelo contrário, situações ordinárias. São situações com as quais lidamos sempre. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 6. Eu gosto muito da versão de Jerusalém. Não sei se é possível a mídia colocar para mim. Se não for, não tem problema. Atos, capítulo 6. É um texto bastante conhecido. Vamos lá, irmãos. A versão que eu estou aqui é a NVI, tá? Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles esta tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos discípulos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te louvamos na manhã deste dia, por esta rica oportunidade de aqui estarmos mais uma vez, Senhor, para adorar, engrandecer, reconhecer o teu nome. Neste momento, Senhor, eu quero te pedir que tu cresças e que eu diminua. Me coloco diante de ti com temor e tremor, reconhecendo que se o Senhor não estiver aqui, nada vai acontecer. Então, Senhor, que esta palavra vinda do céu toque cada coração que aqui está e transforme cada situação difícil que estejamos vivendo. É a nossa oração em nome de Jesus. Irmãos, o tema é paz para as nossas guerras, como eu falei. E quando nós lemos esse texto, se você abrir a sua Bíblia, você vai identificar muito rapidamente do que o texto trata, né? Assim, de uma forma muito direta, que é a eleição dos 7, né? E o discurso de Estevão. E quando eu estava lendo esse texto, o que nele me chamou a atenção foi a escolha dos 7, onde dentre eles 2 eram muito conhecidos e 5 não. Os 2 conhecidos, Felipe e Estevão, né? Mas aí, numa releitura do texto, eu comecei a identificar uma outra proposta muito interessante. Até fui ver sobre os 5, né, que não eram famosos, e nós temos algumas informações vindas de tradição. Nós não temos, né, muitas informações bíblicas, mas as informações que nós temos é que os 7 iam estar sendo escolhidos para exercer uma função que era servir às mesas. E eles precisavam ter características diferentes para estarem atendendo os requisitos para o trabalho. Quais eram essas características? Eles precisavam ser homens confiáveis, afinal de contas, eles iam lidar com coisas materiais da igreja, então eles precisavam ser homens confiáveis. Eles precisavam ser cheios do Espírito e ser cheios de sabedoria. Agora vocês vejam, eles precisavam de ser cheios do Espírito para lidar com esse tipo de trabalho. Ou seja, nós temos que ser cheios do Espírito, façamos o que façamos, né? Mas numa outra leitura do texto, eu observei, como eu falei para os irmãos, algumas informações e possibilidades de outros temas que talvez não estejam tão explícitos. Mas, por exemplo, nós temos como extrair do texto a questão de que, mesmo sendo nós multifacetados, é importante que dividamos tarefas,
né? Dividir tarefas é humano, é saudável, é bíblico. Eu sei que nós temos muitas dificuldades com relação a pessoas predispostas a estarem, né, trabalhando na obra do Senhor e tornando a vida do irmão mais leve. Porque quando a gente divide fica mais fácil para todo mundo. Quem não conhece o texto onde Jetro aconselha o seu genro Moisés a delegar tarefas? Então, delegar tarefas é um dos assuntos que nós temos dentro do texto. Tem um outro tema que também é muito interessante, que é um tema étnico. Como assim um tema étnico? O texto vai mostrar para a gente duas pessoas, né, de etnias diferentes tendo um conflito. E aí eu vou pedir para a mídia me ajudar aqui. Dentro dessa gama, irmãos, de possibilidades de tema, é possível a gente não infringir a mensagem do texto. Tá? Então, eu quero, nesse momento, falar de um assunto, como eu disse anteriormente, que talvez não esteja tão explícito, mas que eu achei muito interessante. A mídia vai colocar para mim, para que a gente identifique bastante. O primeiro versículo vai falar que houve um desentendimento entre as hebreias e as gregas, não é isso? Mídia, por favor. Oi? Algumas Bíblias, como a de Jerusalém, por exemplo, vai falar justamente, vai usar o termo helenistas, as viúvas helenistas. Aqui na igreja, o pastor já tratou sobre esse tema, se não me engano, umas 2 vezes, mas como sempre tem gente nova, e como a gente tem tendência a esquecer as coisas, a gente tem que, de vez em quando, dar uma refrescada na memória. Não, eu quero o mapa. O mapa que eu pedi. Foi? Então, eu não sei se os irmãos vão conseguir enxergar, mas vamos lá. Vamos entender o que é esse tal desse helenismo. Ali está o mapa da Grécia Antiga. Então, a gente tem Atenas, a gente tem Mileto, a gente tem... Ali não tem, mas a gente tem Abdera, a gente tem outras. Tem Esparta, melhorou. Tem Esparta. A Grécia, nós dizemos que a Grécia era formada dessa maneira. Existiam Grécias dentro da Grécia. Por quê? Porque a Grécia era formada de cidades que nós chamamos de polis, cidades gregas. E essas cidades, elas tinham independência social, econômica e política. Então, ali em cima, no norte, a gente tem a Macedônia, na Península Balcânica. Os macedônios olhavam para a Grécia atenciosamente, admirando a cultura grega. Macedônia se sentia grego, mas os gregos não consideravam Macedônia como gregos. Num dado momento, as cidades ali, estados, começaram a se desentender e viverem algumas guerras. E aí eu quero... Não tira o mapa não, irmãos. Eu quero que a gente observe um assunto muito importante, que a gente fala sempre, são 2 frases muito batidas, muito clichês, mas que são verdadeiras em qualquer momento. Uma delas às vezes até soa como um tom de ameaça, mas Deus nos livre, não é essa situação. Uma delas é que a vida dá voltas, e dá. A vida de todo mundo dá voltas. Então, nas voltas da vida, aliás, seja qual for a volta da vida que estivermos vivendo, precisamos ser humildes. A arrogância e a altivez não combinam com o crente. Então, uma das observações é: a vida dá voltas. A outra é quando nós dizemos assim: juntos somos mais fortes. Isso é uma verdade. Todas as vezes que nós estamos em guerra, em confusão, nós nos sentimos enfraquecidos e o prejuízo é grande. Voltando ao mapa, então, Macedônia, vocês vão entender porque eu falei isso. Macedônia olhando Grécia, Grécia nem ia para Macedônia. Com as guerras que começaram a viver, inclusive ali a guerra do Peloponeso, que ali a guerra do Peloponeso, ali em Peloponeso houve uma guerra. Com o enfraquecimento da Grécia, o que Macedônia fez? Filipe II era o rei, viu ali o momento de conquistar a Grécia. E assim ele fez, ele conquistou a Grécia. Então, Filipe II começou a espalhar a cultura grega. Só que em 338 ele conquistou Macedônia, mas em 336 ele morreu. Quem assumiu? Seu filho, Alexandre o Grande. Alexandre o Grande assumiu, o que ele fez?
ele teve um vasto império, ele saiu com a cultura grega para a Índia e para o Egito. A isso dá-se o nome de helenismo, a expansão da cultura grega e o contato com as outras civilizações. Ficou claro? Quando pensar em helenismo, lembra do mapa, que eu acho que vai ficar melhor. Então, o que acontece? Tendo conquistado a Grécia, tendo havido o helenismo, nós vimos que houve o helenismo por conta das guerras. Concordam? E os conflitos, eles estiveram na história humana, estão e estarão enquanto o ser humano existir. Quem não lembra da Primeira Guerra Mundial, quem não lembra da Segunda Guerra Mundial, que culminou com a morte de 90 milhões de pessoas? A Guerra dos 30 Anos, que foi uma guerra de cunho religioso entre protestantes e católicos na Europa, que culminou com 8 milhões de pessoas, a morte de 8 milhões de pessoas. As guerras púnicas, que foram três processos de guerras púnicas, porque eles estavam disputando entre romanos e cartaginenses quem ficaria responsável, quem teria domínio sobre o mar Mediterrâneo. E aí morreram aproximadamente 2.000 pessoas. Então, se nós formos contabilizar, nós vamos ver aí aproximadamente 100 milhões de mortes por conta de guerras. Então, a guerra é uma realidade nas nossas vidas. Quem não lembra de Israel e Hamas? Quem não lembra de Rússia e Ucrânia? Quem não está vendo nas TVs o que nós estamos vivendo? Talvez você diga, não vejo televisão, mas com certeza chega aos seus ouvidos. Uma mulher que vai dar carona para a amiga, numa moto, e morre baleada com um tiro na cabeça. Uma criança de 4 anos que está com o pai, a mãe vai buscar, morre baleada na cabeça. Um argentino que veio com a família, conheceu Cristo Redentor, é baleado. A médica, militar, a marinheira vai lá e também morre com uma bala na cabeça. Então, o nosso contexto é um contexto de guerra. Talvez as proporções sejam diferentes, mas o nosso contexto é um contexto de guerra. O homem sempre esteve buscando resposta para os problemas que ele mesmo cria. Então, quando Grécia perde para a Macedônia, o contexto era de guerra. Começou a surgir perguntas e respostas para essas perguntas. Como se faria para alcançar a felicidade, porque o contexto era horrível, então, como é que a gente vai, num contexto desse, conseguir ser feliz, o que eles chamavam de eudaimonia, felicidade? Como é que, num contexto desse, nós vamos conseguir ter paz interior, que eles chamavam de ataraxia? E aí começaram a surgir respostas para essas perguntas e supostas soluções para elas. Várias respostas surgiram. Uma delas foi que a paz consistia no prazer. Preciso sair em defesa desse grupo? O prazer que esse grupo acreditava não era o prazer lascivo, de noitada, não era esse tipo de prazer. Eram prazeres simples, moderados e naturais. Por exemplo, comer. Então, esse seria um tipo de prazer e eles achavam que nisso eles encontrariam paz. É um exemplo, tá? Um outro grupo acreditou que a paz estaria no fato de você conseguir não se preocupar com aquilo que você não tem controle. Eu confesso que é difícil para mim um negócio desse. Por exemplo, você está doente, você não tem o que fazer com essa doença, então você relaxa. Para mim não dá, né, gente? Outro dia eu estava no ponto de ônibus, pegando 639, estava dando a hora de eu chegar no trabalho, cadê o ônibus? Foi me subindo agonia, e eu gosto de falar. Estou no ônibus, estou nervosa, aí eu pergunto, você está pegando 639? Não. Mas está demorando muito. Eu falei, nem de avião eu chego a tempo mais. Me vira uma senhora, calma, minha filha, uma hora ele vai vir. É verdade, uma hora ele vai vir. Então, esse grupo aqui eu não me encaixaria de maneira nenhuma nele. O outro grupo, o Lucão Domingos, estava falando de uma coisa muito interessante sobre o Diógenes. Ele é um representante desse grupo. O que esse grupo dizia? Eles diziam que bens materiais não traziam felicidade. E aí eles abriam mão dos bens materiais e das convenções sociais. Então, essas foram algumas respostas que surgiram para serem felizes e terem paz. Então, eu acredito que individualmente, se nós fôssemos conversar, a conversa seria nesses termos.
eu ficaria muito feliz hoje se eu conseguisse passar no concurso público. Eu ficaria muito feliz hoje se eu conseguisse mudar de estado. Eu ficaria muito feliz hoje se eu conseguisse um namorado, se eu conseguisse um marido, né? Se eu comprasse um carro, uma casa. Acredito eu que a conversa giraria em torno disso. Então, como os conflitos estão sempre na história, nós também não podemos esquecer que é inerente ao homem, nasce com o homem também o desejo de ser feliz. Nós, com isso, fazemos o quê? Acabamos evitando coisas desagradáveis, né? E aceitando melhor e tentando viver coisas agradáveis, porque para a gente, vivendo coisas agradáveis, nós vamos conseguir alcançar a felicidade. Mas a ideia de felicidade ela é muito complexa porque ela depende do gosto e depende do desenvolvimento individual de cada um. Não estou dizendo com isso que felicidade seja 100% relativa e subjetiva. Não é, porque a verdade tem os seus aspectos universais. Por exemplo, todos nós concordamos que nós precisamos de relacionamentos saudáveis. Todos nós concordamos que nós precisamos de propósito de vida. Todos nós concordamos que precisamos de desenvolvimento pessoal. Então, esses são alguns aspectos universais da felicidade. Essa dinâmica de guerra e felicidade, de guerra e paz, ela é constante. Então, emerge desta dinâmica a pergunta: existe possibilidade de nós termos, através da nossa sociedade, uma paz permanente? A resposta é não. Não existe possibilidade de paz permanente na nossa sociedade humana. A felicidade humana, ela é fluida, ela é superficial. Nós vivemos constantemente nessa busca e nessa descoberta. A felicidade humana ela é baseada com recursos humanos, com tudo aquilo que o humano pode fazer. E o humano ele é falível. Quando nós falamos de humano, nós falamos de falibilidade. Então, essa paz ela é impossível. Essa paz efetiva, essa paz profunda e real, humanamente falando, é impossível. Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 14, por favor? Gente, eu me atrapalho aqui um pouquinho, mas vocês já me conhecem. João, capítulo 14, para a gente pensar um pouquinho sobre essa paz. Cadê o João, gente? João sumiu. João, capítulo 14. É uma passagem muito conhecida também. Ela é muito entendida se nós lermos o capítulo anterior, que foi um momento em que Jesus estava falando com os discípulos e que nesse capítulo foi falado sobre a traição que Jesus viveria, sobre o fato de Jesus ser negado. Então, os discípulos começaram a se perturbar diante desse contexto do capítulo 13. E aí, vendo Jesus, o coração dos seus discípulos, conhecendo Jesus e o coração dos seus discípulos, Jesus a eles disse: não se turbe o coração de vocês. Creiam em mim, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-lhes lugar. Esse texto é muito conhecido por 3 versículos que nós citamos muito. Esse, não se turbe o vosso coração. Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus dizendo: deixo-vos a minha paz e a minha paz vos dou. É interessante, só uma observação, que nós usamos bastante esse versículo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, como um cunho evangelístico, né? Mas é Jesus falando com os seus discípulos nesse momento de agonia. É um momento em que Jesus está tentando cuidar do coraçãozinho dos seus discípulos, que está angustiado. Porque, pensa bem, nós levamos nossos filhos à escola e quando um pai deixa o filho na escola, muitas vezes essa criança tem qual sensação? Quem me protege está me deixando. Então, é totalmente compreensível os questionamentos dos discípulos aqui nesse capítulo. Então, Jesus está cuidando disso. Mas nós conseguimos entender, quando Jesus diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, nós conseguimos compreender que esta paz é um dom de Deus, concedido àqueles que o servem, que o reconhecem como Senhor, que o amam, que buscam a sua palavra, que confiam nele. Essa paz que nos proporciona tranquilidade profunda é a paz que vem de Deus.
Lá no capítulo 20, capítulo 20 de João. Capítulo 20 de João, nós vemos Jesus com os discípulos num outro momento, quando Jesus já havia morrido e ressuscitado. Mas Jesus vai dizer assim, lá no versículo 19, o texto vai dizer assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se e quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: paz seja convosco. Nós somos totalmente cristocêntricos, verdade? Então, nós acreditamos e temos certeza que essa paz ela só é possível através da presença de Jesus nas nossas vidas. E eu quero dizer para você que ainda não teve a oportunidade de ter um encontro com Deus, eu preciso frisar para você a importância do conhecimento experimental de Jesus Cristo. Porque é o conhecimento experimental com Jesus que vai trazer sossego para os nossos corações nesses momentos de angústia. Como eu disse lá no início, nós temos nosso pé no chão e nós sabemos que esses momentos de luta e tribulação, eles são momentos ordinários, não são momentos extraordinários. Eu não sei que situação você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, mas Deus sabe. O Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhece seus propósitos, seus sentimentos, seus objetivos, suas frustrações, seus anseios. Tudo que você sente e vive é conhecido pelo Senhor. Mas uma certeza nós precisamos ter, que Jesus como centro das nossas vidas, como nós vemos aqui no capítulo 20, quando ele estava no meio dos discípulos, e ele disse: paz seja convosco. Essa paz que nós precisamos, ela só vem de Jesus Cristo. E essa paz está hoje aqui neste lugar, para que nós possamos usufruir dessa paz, dessa calmaria em meio a tantas tempestades que nós vivenciamos todos os dias. Porque ainda que nós estejamos num momento bom, pessoas à nossa volta, pessoas que amamos, vivem momentos difíceis que acabam tocando os nossos corações. Então, nós sempre estamos envoltos a agitações neste mundo. Mas a boa nova é que Jesus Cristo, ele tem paz efetiva para nós. A paz que Jesus Cristo dá é a paz verdadeira. Aí você pode perguntar: Ivonete, então não existe paz nesse mundo? Existe. Eu fiz aqui um contraponto entre a paz efetiva de Cristo, que é a paz sobrenatural, e a paz humana, que é vinda de recursos humanos. Logo, é um recurso falível, sempre um recurso falível. Estamos sempre em volta, né, de buscar essa felicidade e essa paz. Então, nesse momento, que eu não sei como você que está aqui, você que está nos assistindo pela rede social, eu quero orar com você. Porque existem momentos que só orando. Existem momentos que só rasgando os nossos corações diante do Senhor, colocando diante do Senhor as nossas petições, as nossas lágrimas. Só assim é que nós vamos ser socorridos pelo Senhor e nós cremos nisso. Jesus disse que nós não estaríamos sós, que Ele enviaria um Consolador e esse Consolador está conosco. Então, para os momentos de dificuldades, para cada lágrima derramada, nós temos esse Consolador em nós e agindo por nós. Vamos orar? Senhor Deus, nesta manhã mais uma vez, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, por esta oportunidade tão grandiosa de estarmos reunidos como corpo, Senhor, para adorar o Teu nome, para reconhecer quem o Senhor é, quão grande o Senhor é, e que Tu és soberano sobre a terra, que Tu és o Senhor do céu, da terra e do mar e de tudo que nele há, que Tu és o Senhor das nossas vidas, que o Senhor nos criou, que o Senhor nos amou e nos atraiu para si. E diante de tudo isso, queremos colocar diante do Senhor as nossas ansiedades, as nossas agonias, as nossas tristezas. Senhor, eu não sei o que cada um aqui tem vivido, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece o meu coração. E nós queremos colocar as nossas vidas sem reservas diante do Teu altar nesta manhã, Senhor. Porque nós sabemos que o melhor que temos a fazer, porque nós sabemos que paz efetiva vem do Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que este mundo aqui, ele não nos oferece nada plenamente satisfatório. Então, Senhor, recebe cada vida que está aqui, recebe cada oração, cada lágrima, cada dor, Senhor.
Nós te pedimos que o Senhor se manifeste de maneira poderosa em cada um e que nós venhamos ser testemunhas daquilo que o Senhor faz na vida dos seus filhos. Senhor Deus, cuida de cada irmão, cuida do lar de cada irmão. Senhor, se é uma enfermidade, o Senhor pode curar. Nós cremos no poder da Tua palavra, nós cremos no Jeová Jirê. Cura, Senhor, os enfermos. Se existem dificuldades, Senhor, financeiras, o Senhor também pode abrir portas. Nós sabemos que Tu és aquele que abre portas, que faz milagres. Tu és um Deus que faz caminho onde não existe. E é diante desse Deus que nós estamos neste momento. E essa é a oração que nós fazemos crendo, Senhor, que Tu és aquele que está ouvindo a Tua igreja. E nós fazemos essa oração no nome poderoso de Jesus, que vive e reina para todo o sempre. Amém. Amém, irmãos.